Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa terça-feira, chegando com as informações de um dia agitado na colina. O Vasco sempre em efervescência. Daqui a 2 dias o time volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, depois de insucessos e principalmente depois da demissão do técnico Maurício Souza. E esse Boletim AV vai destacar a preparação do time, vamos trazer a palavra do capitão Anderson Conceição e bastidores, muitas notícias de bastidores que podem se desenrolar, principalmente para que a gente possa dar a informação final logo mais no News. A gente está chegando aqui no Boletim AV com todas as informações dessa terça-feira do Vasco. A gente volta já já, depois do recado da Altima Proteção Inteligente. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Alô, turma, estamos chegando com o Boletim AV nessa terça-feira, como eu disse na abertura, tem muita notícia num dia, mais uma vez, muito agitado. O Vasco vai entrar na justiça para poder marcar seu jogo de domingo no Maracanã. O Vasco fez na última sexta-feira uma solicitação formal, entrando em contato com o consórcio e com o Flamengo, que é um dos que tem o comando do maior estádio do mundo. E nesse papo, nessa conversa, tentou, de forma política, liberar o Maracanã para o jogo do dia 31 contra a Chapecoense. Mas hoje recebeu, por volta de 11h30 da manhã, negativa do consórcio, afirmando que o gramado do Maracanã estaria prejudicado, a mesma justificativa das outras vezes. O Flamengo até disse, olha, se vocês quiserem jogar no final do mês de agosto, de repente vai ter uma data, mas o Vasco não quer. O Vasco quer fazer a estreia de Alex Teixeira num palco maior. O que vai fazer o Vasco? Vai buscar na justiça seus direitos para poder estrear Alex Teixeira. Mas há uma definição que o Vasco acaba de divulgar. O jogo de domingo contra a Chapecoense vai ser em São Januário. De qualquer forma, o departamento jurídico do clube está fazendo uma análise se cabe uma ação e provavelmente caberá, porque o Vasco se diz indignado com uma posição de arbitrariedade. Flamengo e Fluminense impedem o Vasco de usar o estádio quando o Vasco tem esse direito. Inclusive, uma informação de agora, o vice-presidente-geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, esteve hoje pela manhã, de 11 às 2 da tarde, com os presidentes de clube na CBF. E esteve com os 2 presidentes, o do Flamengo, Rodolfo Landim, e com o Mário Bittencourt, do Fluminense. E usou dos argumentos, porque na hora recebeu a negativa do consórcio quanto à cessão do maior estádio do mundo. E ouviu dos presidentes, não tem condição, o gramado vai ficar muito irregular, vai ficar muito mal com o uso também do Vasco da Gama. O Vasco não concorda com isso, vai brigar, mas está definido. O jogo vai acontecer domingo em São Januário, até para dar tempo ao torcedor de poder comprar ingresso, não ter problema, mas o Vasco vai brigar para fazer pelo menos mais 2 jogos no maior estádio do mundo nessa temporada. Aliás, sobre Alex Teixeira, ainda está impedida a situação do Vasco de inscrição dele por conta do bloqueio da FIFA do Transferban. O Vasco ontem fez o envio da situação do pagamento, da formalização do pagamento, 1.400.000 referentes a pagamentos a Ricardo Sapinto e também a 2 membros da comissão técnica do Português que estiveram aqui durante 3 meses em 2020.
e agora espera o trâmite de até 3 dias, mas no dia de hoje ainda não estava sendo possível registrar o Alex Teixeira. A expectativa, como eu disse ontem na nossa tradicional live, é de que até quinta-feira esse assunto seja resolvido e o Alex Teixeira possa ser inscrito, assim como o Vasco possa também buscar reforços com condição de inscrição. Mas a tendência é que o Vasco consiga se livrar desse assunto, que é um assunto que o clube poderia ter conseguido resolver há mais tempo. A Globoesporte.com trouxe hoje a matéria informando dados de que havia um acordo para fevereiro, março e abril, que o Vasco não cumpriu, e aí a FIFA acabou batendo o martelo e o Vasco foi pego aí, não tanto de surpresa, já se tinha uma ideia de que poderia realmente ser feita essa punição. Deu-se uma papada de mosca bonita dentro do Vasco, não se sabe de quem. Mas agora pago, assunto passado, lição aprendida, é esperar que nunca mais isso venha acontecer. E aí, o Alex Teixeira estaria disposto para o jogo de domingo contra a Chapecoense. Para o jogo de quinta-feira, preocupação, porque o Vasco não tem ainda um treinador e não o terá. Nós vamos falar muito sobre a questão de treinador, busca por treinador, logo mais no Avenews. Mas quinta-feira, Emílio Faro, que comandou o time durante 2 rodadas contra Náutico e contra Cruzeiro, vai voltar a ser o treinador. Provavelmente para manter o time na casinha, fazer como vinha sendo feito, sem fazer grandes modificações, como tentou o então técnico Maurício Souza. O capitão Anderson Conceição vai participar aqui no Boletim AV e vai falar sobre um assunto muito importante, questão do ambiente. Que logo se levanta a dúvida, será que tem problema de grana? Será que tudo isso que está acontecendo aí no entorno do Vasco, aprovação de SAF, nova direção chegando, isso tudo está abalando o grupo? Anderson Conceição garante que não. O ambiente é muito bom, os jogadores vão abraçar Emílio Faro mais uma vez e está na hora do time, que ainda tem uma gordura de 6 pontos para o 5º colocado, dar a volta por cima e voltar a pontuar. Então, o nosso grupo é muito bom. Todo mundo que está aqui dentro sabe. O nosso trabalho interno é muito bom. O nosso ambiente é muito bom. Desde o início, quando a gente estava muito pressionado lá no início, todo mundo sempre junto. Então, assim, a gente sempre respeita todas as decisões que o treinador toma e de quem joga ou quem não joga. Todo mundo se respeita e se cobra muito. Eu acho que isso tem sido o primordial do Vasco de 2022. Todo mundo se ajudar e em prol do Vasco. Aqui não tem vaidade, quem joga e quem não joga. Está sempre um respeitando o outro. E acho que é por isso que a gente chegou nesse momento, no segundo turno, dentro do G4, por causa disso. Porque todo mundo tem a humildade de reconhecer, trabalhar em prol do clube. O time tem todos os jogadores à disposição. Emílio Faro não tem nenhum problema. Todos os jogadores estão livres, ninguém pendurado para receber 3º cartão amarelo, só para o jogo da Chapecoense. Mas, para esse jogo, todo mundo ok, todo mundo em condição, menos o lateral esquerdo, Riquelme. Aliás, sobre Riquelme, o jogador ainda não tem data marcada para a cirurgia, o atleta está fazendo reforço na área para estar melhor para a hora de fazer a cirurgia que vai afastá-lo por 9 meses. E por falar em 9 meses, quem pode ser uma ótima surpresa para o jogo de quinta-feira é Martin Sarrafiori, jogador que foi operado no dia 14 de outubro do ano passado. Completou 9 meses e 4 dias desde a sua liberação e vem treinando fisicamente para estar apto. E não se surpreenda se Martin Sarrafiori estiver incluído nessa relação para o jogo contra o CRB. Um jogo também muito difícil, um jogo de 6 pontos, porque o CRB está a 7 do Vasco, se vence, vai aproximar e está na hora do Vasco voltar a pontuar. Nos últimos 6 jogos, foi apenas uma vitória conseguida pelo time Cruz Maltino. Amanhã está marcada a reunião do Conselho Deliberativo, o penúltimo passo antes da votação para aprovação ou não da 777 como parceiro do Vasco para a situação da Vasco SAF. Amanhã acontece essa reunião, a partir de 7 horas a primeira chamada, 7h30 a oficial, para que o Conselho Deliberativo faça a apreciação do parecer da comissão que foi formada pelo próprio Conselho Deliberativo para análise dos contratos da Sociedade Anônima do Futebol, os contratos da 777 Partners. Acontecendo isso, logo em seguida, no dia seguinte, o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, vai fazer a marcação da AGE. Mas olha,
vou dizer uma coisa, tem muita coisa para acontecer, porque há uma contestação por conta da inclusão de 2 mortos que votaram na eleição de abril. No entanto, o Vasco já conseguiu identificar principalmente um dos votos, já conseguiu ver que a mesma pessoa votou por ela e também, teoricamente, pelo falecido. Não se sabe qual é o grau de parentesco. O Vasco está estudando de levar isso para a Delegacia de Defraudações, de fraudes virtuais, enfim, vai buscar saber, porque isso é crime de falsidade ideológica. O Vasco vai correr atrás de um deles, o outro está se buscando, o clube não quer divulgar muitas ações, até porque tem uma relação de lei também de divulgação dos dados do sócio, mas a informação que a gente tem é de que um deles é filho do falecido Maurício Matos, que inclusive faz parte de um grupo político. A Identidade Vasco estava na chapa do conselho dessa que foi uma das chapas das últimas eleições do Vasco da Gama. É um assunto triste, é um assunto muito duro da gente analisar aqui. A gente que não gosta muito de falar da questão da política, mas isso envolve diretamente a questão da SAF. Então a gente vai ficar na espreita, esperando que o Vasco possa se manifestar, e também porque há uma ação de sócios na Justiça pedindo que a lista para provável AGE do dia 7 seja periciada. Não é para informar que não querem a AGE, muito pelo contrário, mas esse assunto vai dar pano para manga. Curta esse vídeo, faça esse vídeo chegar a mais vascaínos, compartilhando pelos links aí de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram, enfim, todos aqueles que você tem contato de rede social. Espalhe esse link para que o Boletim AV possa chegar a mais vascaínos. Logo mais, a gente volta com o AV-News mais completo, com mais declarações de Anderson Conceição. Vamos trazer também os presidentes de poder, Carlos Fonseca, mais detalhes também da possível AGE, e outras informações do Vasco, como reforços, como contratação de treinador. Tem muita coisa acontecendo na colina. E tem jogo, né? A gente tem que falar também de Vasco e CRB. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima tarde. Mais tarde a gente se fala. Tchau, turma.